Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, direto aqui do Estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembro sempre que essas e outras entrevistas estão nos nossos canais, né? No Século Diário, no YouTube, na sua plataforma de áudio. Siga a gente aí para acompanhar e receber em primeira mão as novidades. Hoje o tema da nossa conversa é educação antirracista. Nossas convidadas então, aqui são a professora Maria Gabriela Verediano e a advogada Viviane Lupin. Juntas elas constroem um projeto chamado Descolonize Educação e Cultura Negra, que tem inclusive uma página, né, no Instagram muito ativa, muito interessante, com uma repercussão grande, né? Acho que além das nossas divisas, né, do Espírito Santo, @descolonize.educa, não é isso? É isso. Bom, primeiro, bem-vindas, obrigado pela presença aqui. E queria que vocês comentassem um pouco, contassem para começar, né, nosso papo sobre esse projeto do Descolonize, por que vocês começaram, como que começou e o que é esse conteúdo que vocês oferecem. Então, eu sou professora, né? E eu trabalho na rede pública estadual há 10 anos. E na escola que eu trabalhava, em 2017, 2018, a gente tinha uma programação na Dia da Consciência Negra, que a gente fazia um ciclo de palestras dentro da escola. Então, a gente chamava pessoas de diversas áreas, história, sociologia, psicologia, para falar de várias temáticas a respeito de educação racial, né? E aí eu fiz isso junto com a equipe de humanas e de linguagens dessa escola. A gente fez uns 2, 3 anos. E aí, nos últimos 2 anos, eu já conhecia a Viviane e eu comecei a chamar ela para ela falar no aspecto do direito, né? Para que os alunos entendessem as implicações penais, criminais do crime de racismo. Beleza, passou um tempo e veio o Aldir Blanc. E aí uma amiga minha falou, a Aline Dias, falou, Gabriela, por que você não coloca um projeto na Aldir Blanc? Para extrapolar os muros da escola, né? Que é uma coisa que precisa nos termos de âmbito de sociedade. Que é uma lei de incentivo à cultura de alcance federal, né? Federal, que lei chegou federal. a todos os municípios. Isso. E aí foi 2020. O edital foi 2020, a execução foi 2021. Aí a gente se inscreveu, tivemos que abrir um Instagram para divulgar o ciclo de palestras que a gente fez no YouTube. Então, o objetivo do Instagram, ele era só como um meio de divulgação para conseguir o público, né? E aí a gente fez o lançamento do ciclo de palestras, ele foi ao vivo e tal. A Viviane estava na produção desse ciclo de palestras como advogada e como produtora também. Aí passou o período da execução, entregamos o projeto tudo bonitinho, como manda, né? E aí a gente falou assim, tá, mas o que a gente faz agora? Porque em 3 meses a gente conseguiu 10 mil seguidores. E aí eu falei, não dá pra gente jogar isso fora e falar, foi só o ciclo de palestras e acabou. A gente tava indo com uma gana de continuar fazendo o projeto. Aí a gente continuou, assim, de acordo com as demandas que as pessoas foram trazendo pra gente, muita mensagem no direct, às vezes a gente postava um conteúdo, vinha uma pergunta que já puxava para um outro conteúdo, eu acho que eu vou explicar sobre isso. Ou acontecia alguma coisa que tinha uma repercussão nacional, vamos falar sobre isso num aspecto, num lado mais educacional, porque a gente não tem um viés de tipo de notícia ou de polêmica. Mais de reflexão. Porque, tipo, tem muita página negra no Instagram que ela trabalha com a questão da polêmica ou da notícia. Então, ela vira quase como uma página jornalística. Então, o nosso objetivo não era ser jornalístico, era ser educativo, né? Então, a gente, às vezes, pegava o mesmo assunto, vamos supor, teve uma enchente, e aí afetou um grupo, um bairro negro, ou afetou uma comunidade indígena. Em vez de eu colocar notícia, eu vou fazer um conteúdo falando sobre o que é racismo ambiental. Então, a gente tem esse foco educativo, a gente foi seguindo, foi fazendo. Quando a gente piscou, passou 2 anos e a gente foi construindo o público mais fora do estado do que dentro. Quando começou, era majoritariamente do Espírito Santo, e agora acho que é menos de 50% do Espírito Santo. 126 mil seguidores. Isso. Agora é mais de, acho que uns 60% do pessoal de fora, assim, uns 40% do Espírito Santo.
Bacana. Tem muitas dicas também, né, de cultura, de onde, coisas que podem servir, né, para a pessoa e para o processo de educação. De né? livros também, né? De como se portar também em frente a uma situação, uma questão racial, né? Você falou que a nossa intenção não é ser jornalística, né? Ou polemizar, mas trazer mais esse viés educativo. Aí teve até uma postagem que a Mara produziu, onde uma mulher foi vítima de racismo dentro de um avião e deu muita polêmica, né? Aí você pegou e transformou a postagem. O que fazer diante dessa situação, né? Como se proteger. Quando você for vítima, o que fazer? Como filmar? Como buscar testemunhas, né? Se a pessoa não tem um preparo prévio, assim, geralmente eu vejo pelos casos que eu ouço falar, a pessoa fica sem reação, fica paralisada, porque você não espera, né? Uma agressão, uma violência. Ou reage de uma maneira mais instintiva, né? De gritar, de chorar. E aí, tipo, quem tá olhando a cena não consegue entender exatamente o que tá acontecendo ali. Isso. Então, uma coisa que eu percebi, muitas páginas estavam compartilhando aquele vídeo e era o mesmo vídeo na linha do tempo. E eu observei o vídeo assim, como essa mulher foi inteligente. As pessoas precisam ter essa estratégia, porque ela manteve a calma e ela falava pausadamente, aconteceu isso, eu entrei dentro do avião e vocês fizeram isso, eu queria saber por que eu estou sendo tratada dessa forma. E aí ela filmando tudo e as pessoas que estavam ao redor. Então a postagem ela foi educativa em dois aspectos. Você como a pessoa que está sofrendo aquela ação e você com a pessoa que está assistindo. Porque às vezes você ser uma testemunha, você registrar aquela ação, pode ser uma prova para ajudar aquela pessoa a entrar com algum processo judicialmente, né? Ou contra a empresa, ou contra a pessoa. Então a forma que ela conseguiu organizar para gerar uma prova daquilo que estava ocorrendo para ela foi algo que eu achei muito inteligente. Pois é, muitos casos podem acabar não chegando, você falar melhor, né, a questão de não ter uma prova concreta e a pessoa negar, fica a palavra de um contra o outro, às vezes é uma pessoa que tem um status, um poder e que tipo assim, né, então essa coisa do vídeo tem sido muito, muito estratégico, né. Toda vez que eu vou em escola, assim, que a gente costuma ir muito em escolas de ensino médio, ensino fundamental, e que a gente aborda esse assunto, o questionamento dos alunos no final é sempre, mas o que eu faço? Porque assim, como que eu provo? Se eu for vítima de racismo, o que eu posso fazer? Às vezes é minha palavra contra a dele, né, e tudo mais. Aí eu costumo falar desse vídeo especificamente, dessa questão, dessa situação específica, para poder ilustrar para eles, olha, o que você tem que fazer, como que você deve agir para poder você conseguir buscar provas, conseguir se colocar e conseguir levar isso até outras instâncias, né? Para sair daquele patamar só da indignação, né? E levar também para a punição, que deve ser o que deve acontecer, né? É interessante assim, pensar a escola, porque você tem as duas questões. Quando você está numa escola, os estudantes, provavelmente eles trazem, né, muitos casos que às vezes eles não identificam ou identificam, mas querem entender melhor, né, como se configura, o que é, quais são os argumentos, por que isso é racismo e tudo mais, né? E aí você tem a preparação dessa criança para fora da escola, mas você também tem o racismo sendo estrutural que acontece dentro da escola, que ela está dentro da sociedade com todas as contradições e problemas que a gente tem, né? Mas aí tem um curso também, né, que a Maria Gabriela está oferecendo, que é Construindo uma Escola Antirracista, não é isso? Um curso online. É o segundo agora, né? Eu abri a primeira turma porque, na verdade, assim, eu tenho um projeto na minha cabeça que eu gostaria muito de fazer um projeto, tipo, maior, pensado, voltado para professores, né? Que eu tô na rede e aí você estando na sala dos professores, você escuta todo tipo de atrocidade que você imaginar. E aí você pensa, caramba, o problema ele tá saindo daqui de dentro, né? O professor, ele tá reproduzindo, ele tá sendo o agente dessa violência. Muitas pessoas também falam as coisas sem uma consciência do que elas estão fazendo. Aí tem um outro lado. Tem a parte dos pais de crianças negras, que quando aquilo acontece, elas não sabem quais são os meios legais que ela pode agir para proteger o seu filho. Tem o professor, que às vezes não é necessariamente
agressor, né, um racista, mas ele não tem também uma instrumentalização do que é que deve ser feito a partir daquela ação dentro da sala de aula, que às vezes acontece dentro da sala, às vezes acontece no recreio, mas chega até nós de alguma forma. E aí o meu objetivo era fazer um projeto para professores presencialmente. E aí eu tentei montar esse projeto e conseguir um recurso, né? Tentei por 2 editais, não consegui. Aí a gente fica assim, ai, poxa, eu queria tanto fazer uma coisa maior, um auditório, chamar as pessoas, e o professor que sair de lá já sair com o livro na mão, e chamar o palestrante tal. E aí eu trabalharia mais como produtora desse curso. E aí eu fiquei frustrada porque eu não consegui esse financiamento por 2 editais. Tipo, passei com uma nota boa, mas não suficiente para ser classificada e conseguir o recurso. Aí você dá aquela desanimada, assim, tipo, nossa, o que eu vou fazer? Eu tava em casa, eu falei, cara, por que beleza, não vai dar para fazer num âmbito maior, mas eu posso fazer isso num trabalho de formiguinha. Não preciso esperar um recurso maior para sair para fazer um evento gigante para eu começar a falar sobre isso, porque o direct do Descolonize vive cheio de pais e mães que falam, aconteceu isso com meu filho. Que você falou que o público ampliou, né? Extrapolou o Espírito Santo. Então, aconteceu também... isso com meu filho, o que eu faço, como devo agir, a quem eu devo recorrer. E muitas vezes os pais não sabem que existem as superintendências, as secretarias de educação que elas podem acionar, que às vezes a escola vai tentar abafar, e às vezes quando a secretaria pressionar a escola, ela vai ser obrigada a resolver. Aí, se a secretaria não resolver, quem é que vai resolver por mim? Então, assim, como vinha uma demanda muito grande, eu já estava com uma vontade de fazer isso, tanto por casos que eu já presenciei dentro da escola, quanto como pais e mães que me procuram no direct do Descolonize. Falei, cara, precisa. Tem mais de uma pesquisa que aponta que a escola é o primeiro lugar que crianças negras sofrem violência racial. Então, tipo assim, ela está em primeiro lugar. Escola, igreja, hospitais, onde que mais acontece? Escola. Escolas e universidades. Aí eu resolvi fazer um curso rápido, né, um guia prático, porque às vezes você acha que para você entender toda uma questão racial, você tem que ler toda uma cartilha, um livro de 300 páginas para saber como agir. Então, por que eu falo que é um guia prático rápido? Eu quero que você entenda. Se acontecer isso, você pode fazer isso, saiba que seu direito é esse e o caminho que você deve seguir é esse daqui. Tanto como educador, como familiar de uma criança negra, você tem esse caminho para percorrer. Então, o objetivo ele foi meio que esse. Sabe, eu abri a primeira turma, eu nem achei que ia, assim, dar a quantidade de vagas. Aí deu a quantidade de vagas, porque online tem um limite de chamada online. E continuavam as pessoas no direct. Ah, poxa, eu perdi, não sei o que lá. Tá bom, vou abrir mais uma turma. Aí a segunda turma está aberta e as inscrições vão até o dia 2 de março. E aí você, inclusive, começa, né, falando até da questão do acesso à educação, né? Que é uma coisa... Quer dizer, a gente está falando da escola e tal, a gente tem essa questão anterior, historicamente, quer dizer, e até hoje eu acredito que isso se repercute, né? Quer dizer, a primeira coisa é a negação da educação, né? As pessoas precisam entender que a gente não chegou no lugar onde a gente está hoje, em termos de cultura, do nada. Porque às vezes parece que do nada você amanheceu e o Brasil se comporta de uma determinada forma. Existiram leis, e a Viviane vai poder falar melhor sobre isso, que colocou um grupo de pessoas para trás. Não foi assim, por acaso, tropeçamos e aí o Brasil se tornou um país desigual racialmente. Foi um projeto, né, na verdade. À toa. Não. Isso foi construído com o amparo do Estado, antes do Estado ser Estado, quando o Brasil ainda era império. Isso já estava sendo construído para que isso fosse forjado para ser formado dessa forma. Então, às vezes, a gente vai entender, por que a polícia tem um hábito maior de agredir pessoas negras periféricas? Aí você vai lá no Brasil Império e vê que quando teve uma lei que proibiu a pena de tortura e de açoites, ela não fez isso em relação aos escravizados. Ela só fez isso para os cidadãos, entre aspas, brasileiros. Então, você é um cidadão brasileiro, você não pode mais ser punido com açoites e chicotes. Mas se você for um escravizado, você vai ser punido com açoites e chicotes e vai ser devolvido para o seu senhor. E aí você vê que até hoje a força do Estado ela é mais opressiva, mais violenta sobre corpos negros que sobre corpos brancos. Por quê?
Olha a formação da polícia lá atrás. E a formação da escola, ela vai no mesmo caminho. Né? A criança, tem pesquisas que já foram feitas que a criança negra ela recebe menos atendimento, menos atenção na escola do que crianças brancas. São lugares muito subjetivos e do mínimo ao máximo, assim. Aí você vai da falta de acesso o negro não vai frequentar a escola, foi colocado isso como lei, para você chegar num Brasil que crianças negras até hoje recebem menos atendimento, menos tempo de atenção do professor do que outras crianças. Isso já foi colocado em dados estatísticos, não é uma invenção da minha cabeça. Você vai até o sistema carcerário, né, que você vê que é formado majoritariamente de pessoas pretas e pardas, aí você vai lá atrás, na Lei dos Vadios Capoeiras, onde 2 anos após a abolição, as pessoas que ficavam caminhando pela rua, elas deveriam ser presas, ou as pessoas que praticassem a capoeira também iriam para o cárcere, né? Você vê também a questão da marginalização, aí volta lá na legislação, onde fala que as pessoas não poderiam adquirir terras por meio da força, né? Então, assim, por meio do trabalho. Então, foi tudo instrumentalizado mesmo pelo Estado, né? Não foi algo que aconteceu do nada. E isso também é algo que a gente trabalha muito quando a gente vai fazer palestra em escolas e tudo mais. A gente sempre gosta de abordar todo esse contexto histórico, né? Porque a gente chega lá numa escola para falar para o aluno sobre por que o nosso país é racista, né? Por que a nossa sociedade é racista, mas eles não entendem muito de onde que a gente tirou isso, né? Esse dado e tudo mais. Então, é muito interessante a gente apontar, né, qual que foi a responsabilidade do Estado ao instrumentalizar toda essa situação através das próprias legislações, né? Até a forma da gente ter o nosso direito à escolha, né, dos nossos governantes, né? Porque até pouco tempo, até a Constituição de 88, né, pessoas que não eram alfabetizadas não poderiam votar. Você priva uma pessoa de acesso educacional e depois você fala que a pessoa analfabeta não pode votar. Então, você é excluído até do processo democrático do seu país. Exatamente. Né? E por um contexto lógico, né, a maioria das pessoas que não eram alfabetizadas naquela época eram pessoas pretas e pardas, né? E um item que você traz é como proteger as crianças, né? Eu queria saber, assim, rapidamente, o que eu acho que são vários atores, como você falou, né? Desde o professor, do diretor, dos pais e dos próprios estudantes também, né? Que é interessante, assim, de trazer? O que pode ser feito de pequenas medidas e o que pode ser feito também nessa perspectiva jurídica, né? Porque isso é um instrumento de pressão maior, né? Mas não é o único, talvez é até um recurso que deve ser usado, acredito, em algumas situações, em outras não, né? Que você pode resolver ou ter uma solução sem, né, alguma medida social que envolve muitas outras coisas, custos, tempos, demanda. Em termos educacionais, né, a escola ela tem uma parte da responsabilidade de falar sobre isso. Então, por exemplo, tem escolas que têm incidências menores de determinados casos. E tem escolas que, às vezes, a gente vê períodos, ciclos e turmas que falam, nossa, isso está demais. A gente percebe no movimento, no comportamento da escola, quando um caso está demais, quando um grupo está perseguindo. Gente, o professor, ele sabe, ele tem acesso a isso. Mesmo que ele não veja na aula dele, um aluno vai e fala e conta, ou o aluno que está sendo agredido, ele também, se ele tiver uma abertura com o professor, ele se abre. Igual por exemplo, eles sabem que eu tenho esse trabalho antirracista, então muitos alunos vinham me falar, professora, o professor fulano de tal foi racista comigo, o colega está fazendo assim assado, ou muitas vezes o que tem acontecido agora é isso estar no campo não físico da escola, mas ir para a internet. Então, lá na escola, eles não se xingam, eles não se ofendem, mas vai para a internet, para o Twitter, para grupo de WhatsApp, né? Que é uma coisa que foge um pouco da alçada da escola, mas, ao mesmo tempo, não. Porque se aquilo é um grupo da turma, a escola tem uma responsabilidade sobre aquilo. Então, como mãe, são vários setores, né? Como mãe, ou como professor, ou como instituição, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Como mãe, o que você deve fazer, a primeira instância, é procurar o pedagógico da escola. E aí, ao conversar com o pedagógico da escola, você vai perceber se você vai ter um amparo ou não.
Porque tem escola que ele vai acolher aquele problema, não, a gente vai resolver, vai chamar um aluno, vai fazer um registro. Eu, como mãe, o que eu faria? Não sou mãe, mas tenho crianças da minha família, mas se alguma criança da minha família passar por uma situação de racismo, é o que eu vou orientar para minha irmã, para as pessoas da minha família mais próximas, amigos. Eu exigiria um registro de que eu fui na escola, de que eu apontei aquele problema, eu quero isso registrado em ata, eu quero registrado quais medidas a escola vai tomar para resolver esse caso. Porque se você for lá... Isso envolve também a mãe de, por exemplo, uma criança que praticou... Exatamente, né? Porque aí vai ter que chamar Ela os responsáveis, aí é um outro problema, que às vezes é o responsável que é racista, que não está sendo reproduzido através da criança. É uma cebola para ser descascada aí, sabe? Muitas lágrimas. Então, eu como mãe, a primeira coisa que eu ia fazer é relatar o pedagógico e pressionar a escola para saber o que medida ela vai fazer a partir daquela ação. Se essa é uma ação que vai permanecer, se a escola não tomar nenhuma medida educativa, fazer uma campanha... É igual, por exemplo, eu fui chamada numa escola lá em Cachoeiro porque estava acontecendo muitos casos de racismo e eu fui chamada para dar uma palestra, para falar sobre o assunto, para conscientizar os alunos. Então, isso é uma ação educativa que a escola teve a preocupação de fazer. Essa escola, por exemplo, é uma escola preocupada com isso, porque ela chamou o pai e a mãe, instrumentalizou a mãe para fazer um boletim de ocorrência, né? Então, essa é uma escola que ela estava preocupada com isso. Então, em termos educacionais, a gente tem que fazer o registro, chamar os responsáveis do aluno. Aí a gente vai identificar se o problema está na família desse adolescente, dessa criança, porque aí se é adolescente, se é criança, vai ser tratada de formas diferentes também. Você não vai fazer um boletim de ocorrência para uma criança de 11 anos. Mas para um adolescente de 17, talvez seja o caso, se não parar com aquela ação, de chegar ao ponto de fazer um boletim de ocorrência e que seja o caso dele responder por um ato infracional, porque racismo é crime. A gente tem que começar a falar com o nome que ele tem. Então, como ele é menor de idade, isso é um ato infracional. E o regime comum das escolas estaduais prevê determinadas ações para atos infracionais. Mas o que eu percebo nas escolas? Só tem uma ação mais enérgica se o ato infracional estiver relacionado ao uso de drogas, a tráfico de drogas. Se o ato infracional for no âmbito do crime racial, não, ele já pediu desculpa, não se registra nada, não se faz nada... já soube de casos como um acordo de cavalheiros, né? Isso. Dá as mãos e tá tudo resolvido. Isso, sendo que às vezes a mesma escola que eu já trabalhei, uma aluna que era maior de idade estava vendendo dentro da escola. A escola foi e ligou para a polícia. Então, isso foi resolvido porque extrapolou os muros da escola, né? E aquela pessoa estava vendendo drogas dentro da escola. Então, isso é um ato infracional, uma coisa muito grave. Foi chamado o responsável e o que se desenvolveu a partir disso foi resolvido na delegacia. E aí, quando a gente fala de crime racial, isso não é nem registrado em ata em lugar nenhum que aquilo aconteceu. Não é registrado, também não é feita uma ação enérgica em cima daquilo ali. Uma suspensão, uma medida socioeducativa, até mesmo dentro da escola, fazer um trabalho junto àquela família, aquele aluno. E aí... tem os dois gumes, né? Eu já vi escola que não fazia nada e eu já vi escola que quis fazer o registro em ata, chamar o responsável e tal. O pai e a mãe passou um pano para o filho, falou que a escola estava perseguindo o filho dele e retirou o menino da escola e transferiu ele para outra escola. Então, assim, existem vários âmbitos. Aí, em termos familiares, eu como familiar, eu ia pedir um registro em ata e ficar acompanhando com a escola qual ação educativa você fez para mitigar esse problema. Porque, assim, erradicar, eu acho uma coisa muito, assim, ilusória, achar que nunca mais... É uma coisa que ela vai acontecendo num processo. Tem como você mitigar, tem como você fortalecer o grupo para quando o racista estiver fazendo uma ação, o grupo mesmo, como adolescentes, coagir o agressor. Ninguém ri. Eu falei isso na palestra que eu dei. Quando você ri de uma piada racista, você está dando força para o racista continuar. Então, tem como você fazer um trabalho educativo constante, tendo identificado aquele problema, para a partir daquilo ali, algo ser feito. Beleza. A escola não fez nada. Você vai procurar a Secretaria de Educação ou a Superintendência. Se for escola particular, você vai procurar uma direção, porque você procurou primeiro o pedagógico não se comprometeu. Então, escola particular, você vai procurar a direção da escola.
pedindo tudo isso registrado também em ata e tendo a sua cópia de que você está fazendo aquela ação ali. Sim. Porque isso também te dá a perspectiva temporal, né? Você Exato. vai dizer, há tantos meses atrás ocorreu, eu vim aqui, eu relatei né? isso. E te dá provas também se Exato. você for judicializar, né? Exatamente. Aí, em termos da superintendência, foi na superintendência. Se a superintendência não quiser resolver aquela situação, aí você vai ter que acionar o Ministério Público, né? Que a escola vai ter que responder para o Ministério Público por que eles não estão protegendo a saúde mental daquela criança que está ali sob o poder do Estado dentro da escola. E eu entendo com isso, cabe até uma ação contra o próprio Estado, né? Se for Cabe uma escola ação. estadual, se for uma escola Sim. municipal. Mas você tem que fazer todo esse processo, procurar o pedagógico, fazer o registro, acompanhar se houve alguma ação educativa para proteger aquela criança, se houve ou se não houve, procurar a Secretaria de Educação, se houve ou se não houve. Aí, então, você procurar o Ministério Público com tudo isso registrado em ata. É importante ter registrado, né? Ou comunicar, gente, eu estou gravando a reunião. Se a escola se negar a fazer ata, eu estou gravando a reunião, gostaria de avisar vocês que essa reunião está sendo gravada, mas só para registro mesmo, não vou fazer nada com isso. Mas eu quero que isso fique registrado, que aconteceu isso com meu filho aqui dentro da escola. Qual é a responsabilidade de vocês com a criança que está aqui, vindo para a escola para ser educada, mas está sendo violentada nesse espaço? Então, você tem que ter o registro que você foi lá a escola foi notificada de que algum problema estava acontecendo ali. Mas aí é triste, né? Quantos pais têm acesso a esse monte de informação? Não tem, Exato. não tem. A maioria não sabe o que fazer. A maioria ou acolhe o filho vai para casa, Que é uma etapa chora e importante acolhe também. ali, fala que vai passar, ou É porque, simplesmente às vezes, fala que isso não foi nada, Às esquece vezes isso. aquilo também é um gatilho pro próprio pai, a mãe, que são que pais sofreu negros. mesmo, talvez. E aquele gatilho vai paralisar aquele pai e aquela mãe. Exatamente. E às vezes, por exemplo, se você é uma pessoa que é amiga de uma mãe negra que ficou paralisada mediante uma ação dessa, se você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa, sabe, e você tem essa condição de dar um amparo emocional, porque às vezes a pessoa só precisa de uma força. Eu vou lá na delegacia com você, eu vou na escola com você, vamos fazer o registro, não deixe isso passar, porque às vezes fala assim, não é minha família, não vou me intrometer. Mas às vezes a pessoa só precisa de um apoio mínimo emocional para assim, eu tô junto com você, vamos lá, vamos na escola conversar junto, você não vai sozinha não, sabe? Então, isso passa a ser uma responsabilidade coletiva. Que às vezes a pessoa que é agredida, seja ela a mãe, né? Porque ela sente a agressão de maneira indireta, agrediu o filho, agrediu a ela por uma questão de identidade racial, então ela se sente agredida também, ela pode paralisar. Mas se você é uma pessoa que tem a instrumentalização, que você sabe os caminhos que ela pode percorrer, talvez seja a mão que ela está precisando. Eu vou lá na escola com você, vamos resolver isso, né? É verdade. E a gente tem, assim, nesse âmbito legal, alguns marcos, né? Que é até curioso que a gente precise de leis para isso, né? A Lei 10.639, 2023, Lei 11.645, de 2008, né? Quer dizer, leis que vão dizer que é obrigatório, né, o ensino da cultura negra, indígena. E que não é aplicada, né? E é isso essa pergunta que eu ia fazer, porque a gente já falou em outros programas sobre isso. Quer dizer, existe a lei, ela é um instrumento, inclusive, que eu acho que professores e outras pessoas do movimento negro mesmo usam como um instrumento de pressão, ou seja, ela tem essa serventia no sentido de que ela te permite questionar a estrutura escolar e a ausência desses conteúdos, mas a aplicação dela também é uma questão que, enfim, encontra muitas barreiras nessa própria questão estrutural. Né? Teve um estudo, foi ano passado, a gente fez até um conteúdo sobre isso, que fala quantos municípios no Brasil aplicam a lei. E é assim, 5% de todos os municípios aplicam de fato a lei, né? E menos ainda, a maior parte são professores individuais, igual a Maria Gabriela, professora do ensino estadual, ela que tem essa consciência racial, ela vai falar sobre isso. Mas não é uma política da escola. Em todo esse tempo, desde quando a gente começou esse trabalho, desde quando a gente começou a palestrar em escolas, só uma escola me chamou para poder falar sobre questões raciais para professores. Né? Uma escola, o restante é sempre para os alunos, né? Mas só uma se preocupou, sem ser em novembro, e sem ser em maio ou em novembro, mas me chamou num mês qualquer para falar, olha, eu estou fazendo um trabalho, o diretor começou a fazer um trabalho aplicando a legislação dentro da instituição e quero começar pelos professores, para poder a gente dar esse
capacitar, né, os professores para poder aí sim eles começarem a trabalhar dentro das salas de aulas e depois levar outros projetos para os alunos. Mas, infelizmente, a lei não é aplicada, porque, assim, existe a legislação, mas não existe o poder fiscalizador do Estado para poder verificar se realmente a lei está sendo aplicada. E não existe sanção também se não for aplicada, né? Então... são vários problemas que eu percebo em relação à aplicação da lei, porque existe também a falta da formação qualificada do professor. Aí o professor eu tenho que falar sobre educação étnico-racial. Ele vai lá, faz um trabalho artístico e coloca um boneco com cabelo de bombril, achando que está homenageando. Foi ano passado isso, né? Não, todo ano tem. Todo ano. Vou fazer um teatro e vou colocar todas as crianças negras da escola para interpretar escravizados acorrentados, mediante a escola inteira. Vou fazer um trabalho que vão me pintar de negro fazendo blackface. Então, às vezes, assim... é melhor você não fazer nada do que você fazer algo sem informação, sem orientação, sem instrumentalização, porque isso vai mais traumatizar, mais problematizar uma ação do que, de fato, promover uma educação em cima daquilo ali. Mas, Maria, você que é formada em letras, você estudou na faculdade? Eu tive 6 meses, porque eu formei em 2015, né? Então, é isso que eu ia falar, porque quem foi formado. Há mais tempo. A lei também traz essa pressão para que a academia, aí não vou dizer que são todos, né, mas assim, para que o próprio processo de formação dos professores, o processo universitário, né, de formação dos professores, passe a incluir. Não só a lei, porque eu acho que também existe uma pressão, uma demanda social que vai colocando isso em evidência. Obviamente a gente sabe que é diferente uma universidade pública, uma universidade privada grande, uma universidade privada pequena, né, são diferentes instâncias, mas assim, isso passa a constar nos currículos, mas muitos que estão em atividade, os professores de muito 20 antes. anos atrás. E mesmo os que passaram por esse processo, o que garante a eficácia é a formação contínua, né? Sim, não é você, tive um semestre lá até e porque tô pronto, posso falar de tudo. Tem né? atualizações de leis, tem literaturas novas, autores novos que podem ser trabalhados. Aí quando você fala de educação étnico-racial, as pessoas acham que você só pode falar em história, sociologia e falar sobre os aspectos de violência como se não tivesse uma gama de diversidade, como se você não pudesse falar de cultura africana na matemática, como se você não pudesse falar na educação física, como se você não pudesse falar no campo da arte. Né? Então, são muitas coisas que podem ser exploradas em áreas... Dá para fazer uma feira de ciências com cultura africana, sabe? Então, assim... eu acho que existe uma limitação no campo da formação, existe um problema que ele está assim, quase que global, estamos tendo um apagão de professores aí, tem uma galera que nem está querendo nem se formar na licenciatura para ser professor, atuar dentro das escolas por inúmeras razões. A maior delas eu acredito que é a péssima qualidade de trabalho, que é a condição do trabalho do professor, e a formação continuada, que é muito ruim. Então, assim... eu já passei por algumas escolas e eu falo assim, com tranquilidade, que pelo menos no meu eixo, vamos falar, sul do Espírito Santo, uma escola, se tiver um professor ali, é muito, em termos de consciência do letramento racial, entendeu? E aí, por exemplo, ano passado, se eu não me engano, teve um lançamento de uma cartilha do governo do estado, e essa cartilha foi mandada, sei lá, um livreto com algumas... orientações sobre educação étnico-racial, e cada escola recebeu, acho que 4, 5 livretos, aí aquilo fica lá na prateleira da sala do pedagógico. Eu que sou metida, né, focinheira, eu falo, deixa eu ver o negócio, o que tem. Aí tem lá expressões racistas, é uma cartilha educativa, né? Só que eu não vi em nenhum momento, teve um lançamento de cartilha, muita foto, ai, que legal, o Estado lançou uma cartilha antirracista. Mas eu não vi formação de professores. Entende? Então, às vezes, por exemplo, uma JPP que tem todo o começo de ano, em vez de ficar dando um monte de ladainha sobre índices, que não pode reprovar aluno, que não pode isso, que não pode aquilo, que agora o aluno tem direito a fazer a recuperação da recuperação da recuperação, se o aluno fizer, entendeu? Então, a JPP, por exemplo, que é a jornada pedagógica, que poderia ser aproveitada para um momento de formação para o Estado inteiro, que é um momento que o Estado inteiro está em formação antes das aulas começarem. Gente, vamos estudar o capítulo tal, a página tal dessa cartilha que foi lançada aí. Vamos trabalhar, cada área vai ter que se comprometer com trabalhar pelo menos
em cada trimestre, são 3 E trimestres, tem a essa coisa fazer que a você aula. falou também, né? Que é sair também de só falar no mês da consciência negra, que é o que acontece. Sim. Exato. Você para ali todo, beleza, vamos fazer um evento aqui. Quando é uma Exato. questão que deve ser trabalhada durante todo o ano letivo. Né? Sim, sim. Então é isso que eu tô falando. Dá pra você fazer várias coisas na escola. Dá pra fazer feira de ciências, dá pra fazer teatro, dá pra fazer no campo da música. É muita coisa que dá pra ser feita. Só que todo mundo acha que só pode ser em história pra falar sobre escravidão. Como se a história do negro fosse a única narrativa possível sobre o negro no Brasil, a história da escravidão. Como se a gente não tivesse tido intelectuais, engenheiros, artistas, cientistas, que contribuíram para a formação cultural do nosso país. Então, então só pode história. A história tem que falar. O pessoal de humanas que tem que falar. E aí as outras áreas se isentam, sabe? Como se o professor de química, de biologia não pudesse falar. Como se a nossa história tivesse iniciado ali, né? Exatamente. Dentro de uma negreira, né? Exatamente. Sequestrado pra cá. E assim, mas que bons exemplos que vocês têm assim, de projetos legais, vocês já viram, seja aqui, já participaram, já viram fora. O que pode ser feito, assim? Cara, é isso que eu tava falando aqui agora, assim, eu fiz um conteúdo no Descolonize sobre cientistas negros, né, que a galera não faz a menor ideia, assim, das coisas que pessoas negras, né, sejam elas dos Estados Unidos, do Brasil, tem uma concepção, a Chimamanda, ela fala muito da questão da narrativa única, né, da história única, que a gente precisa quebrar o paradigma da história única, como se a gente só tivesse essa narrativa sobre nós mesmos. E aí, por exemplo, dá para você fazer uma feira de ciências só com cientistas negros. Aí você colocar um stand de cada turma, para falar, olha, esse aqui é o fulano de tal, ela criou o GPS, esse cientista aqui, ele modernizou a geladeira, esse cientista aqui, ele modernizou o elevador, esse cientista aqui, ela criou absorvente, e aí falar qual é a dinâmica científica, qual foi o caminho, qual foi a descoberta. Então, assim, dá para fazer uma feira de ciências, por exemplo. Dá pra você, mas aí já não entra no campo da arte, que é uma coisa mais fácil que as pessoas veem. Dá pra você pegar uma obra de Machado de Assis e fazer um teatro. Sem necessariamente pegar um aluno negro para interpretar um escravizado. Ele pode interpretar um personagem de Machado de Assis. Porque é meio um pulo do gato você sair de ações individuais para promover uma coisa que mobilize toda a escola, né? Então, eu acho que é um... Eu participei. E aí, só para esses professores, professoras ou diretores que têm já constelaram um letramento racial podem também ajudar, né, num processo de construção coletiva a dizer, isso aqui não... Sim. Quer dizer, o próprio processo pode ser pedagógico, né, para os professores. Né? Eu participei de um projeto, né, falando de projetos positivos também, que é esse dessa escola, que foi a única escola que eu falei que me chamou primeiro para falar para os professores e depois me chamou para falar para os alunos, que eles fizeram um projeto construindo e falando sobre autoestima, né? Falando sobre cabelo, sobre beleza e tudo mais, é a construção da autoestima, né, de pessoas negras, de pessoas pretas. E eu achei muito interessante, porque aí a gente começou lá com os professores, aí depois eu vim, dei uma palestra, assim, mostrei artistas, cantores, modelos, enfim. E depois disso eles fizeram meio que não uma feira, assim, eles fizeram uma exposição de meninas da própria escola, fazendo tranças, fazendo cabelo, maquiagem. Então, achei muito interessante essa construção, porque saiu também um pouco dessa questão sempre da violência, né? E também trouxe para um outro lugar, né? Da autoestima, da construção da autoestima, de eu me achar bonito, de eu ver beleza em mim, no meu próximo, no meu semelhante, e estudar isso, né? E depois colocar isso em prática, né? Eu achei muito legal, foi um projeto bem bacana, assim, que eu acredito que eles continuam, esse ano deve rolar de novo. Para professores que querem se aprofundar, assim, nessa temática de uma educação de racismo, escola de racismo, vocês têm uma recomendação do que buscar, do que ler, ouvir? Eu acho que tem que fazer uma pós-graduação, assim, né? Uma coisa continuada. E existem vários programas de pós-graduação de relações étnico-raciais na área de história, na área de literatura, na área de filosofia. Eu vou começar semana que vem no Cefet do Rio. Na UFES tem? Tem também. E a partir do momento que você
manifesta esse interesse porque, assim, eu fui uma pessoa que fui buscando os autores, um autor foi puxando o outro. Quando eu vi, minha prateleira estava cheia de autores negros, autoras negras, né? Lélia Gonçalves, Beatriz Nascimento. E quando você vai para Djamila, você vai para Sueli Carneiro. Porque eles se referenciam também, né? Então, você pega a referência de um autor para outro, então você tem que ter o interesse de entender aquela problemática, né? Mesmo você sendo um professor branco, você tem uma obrigação de ser um professor antirracista, porque você trabalha com um público diverso. Você não tem só aluno branco, você não tem só aluno indígena, você não tem... Aliás, os indígenas são minorias, né? Eu nunca dei aula para um aluno indígena. No máximo é um descendente da 3ª, 5ª geração. Aqui no estado, né? Em outros lugares talvez lá em São Mateus, em Aracruz, especificamente, né? Mais pro sul do estado, a gente tem um público mais negro mesmo, miscigenado, né? Uma turma bem diversa. Então, como você tem uma turma diversa, se uma problemática dessa se deparar com ela, você tem que estar instrumentalizado para orientar, inclusive a escola, orientar o aluno, né? Eu já tive esse trabalho de orientar o aluno, ó, procura o pedagoga tal, pede sua mãe vir aqui, isso aqui foi muito grave, foi muito sério, não. Então, você como professor, às vezes é a primeira pessoa que o aluno vai procurar, que vai confiar para relatar uma situação. Você tem que estar preparado para lidar com ela. Alguma coisa, Bianca, você quer de dica também? Bom, você já deu alguns autores também, sim, né? Autoras. Sim. Então, essa questão do estudo contínuo é muito importante. Eu vou até começar essa pós no Cefet do Rio, foi uma pós pouco divulgada até, né? Não sei se enfim. Mas é uma pós específica para a educação. Eu vou fazer de metida ali, porque eu sou advogada, né? Mas a maioria dos alunos, foram 40 vagas, uma pós... apesar de ser à distância, ela é ao vivo, né, com professores, doutores, mestres, a maioria negros, e com conteúdo programático específico para educadores e para lidar em sala de aula, sabe? Então é muito importante que os professores ali, eles busquem também essa educação contínua, por mais que o Estado não proporcione isso, né, de forma conjunta com os professores, igual na jornada que vocês fazem, que deveria acontecer, mas é muito importante porque, realmente, o professor que está ali, ele é o primeiro que o aluno pode, né, chegar para poder relatar algum tipo de violência, ou é o primeiro que vai observar esse tipo de violência. Então, ele tem que estar preparado para isso. A gente percebe, né? O deboche, o riso. Porque, às vezes, o adolescente não percebe. Ele está tão ali, ele está tão acostumado, assim, né? Tá dentro daquele meio ali de violência e tudo mais... que ele não percebe, mas o professor que está preparado, né, o professor, ele vai ser a primeira pessoa a perceber e vai poder tomar todas as medidas. Então, tem que ser uma pessoa que esteja orientada e tem que ser uma pessoa que entenda que é algo sério também, né, para poder não falar, não, deixa para lá, gente, vamos voltar aqui. Já aconteceu comigo, devolvi um troço que o aluno falou lá atrás, no fundão, o aluno regalar um olho desse tamanho, eu falei, nossa, professor, você ouviu o que eu falei? Eu ouvi o que você falou. Também. A gente percebe as situações dentro da sala de aula, né? E tem situações que eu fiz uma postagem ontem para as pessoas falarem das suas piores experiências dentro da escola, né? Qual foi a sua pior memória da escola? E aí um ex-aluno meu, comentou sobre uma violência que ele sofreu coletivamente no grupo de WhatsApp da turma. Ele foi para a minha turma, eu dei aula para ele o ano inteiro, ele não teve coragem de me falar. E eu não sabia que ele tinha sido transferido de uma turma para outra por causa de uma agressão racial. E ele falou que a única coisa que a escola fez foi trocar ele de turma. Nossa. Nem sequer não comunicou tem os professores registro, para terem não tem um registro de nada que aquele menino sofreu uma violência racial dentro da escola. Então, assim, em termos educacionais ou parentais, acho que a coisa mais importante neste momento é ter o registro de que aquilo aconteceu. Porque a partir do momento que aquilo tem um registro, torna-se uma prova e uma obrigação da instituição de tomar uma ação mediante daquilo ali. Se não tem registro, não aconteceu. O povo fala meio que zoando assim, se não tem foto, não fui eu que fiz, não é? E é só com registro que a gente faz política pública, né? Sem registro não tem como a gente fazer política pública, né? Se aquilo não existe, para que a gente vai fazer uma lei ou vai tomar uma iniciativa para poder mudar aquela situação? Mesmo que às vezes, pontualmente, individualmente, você não veja uma ação imediata para aquela criança, mas se todos os pais pedirem, formalizarem esse registro, o Estado vai ver que existe uma demanda que ele precisa fazer algo mediante aquilo ali. Então, sem registro, não tem como a gente cobrar do Estado uma ação. E aí você tem esses locais, né? Direto ali na escola, na secretaria, e tem
pressão que tem que ser feita por política pública, tem que ser coletiva. E que não cabe só ao professor, né? Porque às vezes você pensa que o professor, quer dizer, as famílias também, né? Precisa ter uma força para questionar, para pedir que esse tema, que a lei seja cumprida, grosso modo, né? Acho que a primeira etapa é a lei ser cumprida, depois acho que pode, inclusive, né, pedir mais, né? Por que não, né? Mas, assim, vocês dão na página muitas dicas culturais, assim, em geral, né? De livro, de filme, que eu acho que também é uma coisa muito interessante de ter outras abordagens, talvez não tão diretas, né? Ou não, enfim, podem ser diretas, mas com alguma linguagem artística que às vezes consegue tocar as pessoas de outra maneira e tal. Queria saber se vocês queriam deixar algumas aí pra gente. Nossa, a minha memória é péssima. Eu falo que eu tenho memória de Dory. A gente já indicou mais de 100 livros, porque a gente tem umas listas aqui de... A gente tem 10 listas de livros, 9 livros, né? Então, são muitos livros. Aí eu comecei a colocar livro mais infantil para crianças menores, aí as pessoas falam, mas para adolescente, o que você indica? Aí eu fiz uma lista só para adolescente. E depois, eu acho que eu fiz uma lista, livros e filmes que eu indicaria para o meu amigo branco. Algumas pessoas até ficaram meio bravas comigo, né? Eu não tenho amigo branco. Mas, gente, o Brasil, ele é um país miscigenado, né? E a minha família é multirracial, né? Sim. Então, a minha mãe é preta, meu pai é branco, a minha irmã... Então, tem preto, tem pardo, chegou uns agregados brancos lá. Então, as famílias, elas têm que se relacionar de uma maneira mais saudável. E existem pessoas brancas que elas têm uma preocupação dessa racialização, né? Eu sou uma mulher branca, casei com um homem preto, meu filho é negro. E agora? Eu vou ter que lidar com isso. Eu não queria lidar com isso até então, e agora eu vou ter que lidar com isso, porque eu quero proteger o meu filho. Muitas mães brancas me procuram porque têm filhos negros, né? Tem o caso da Astrid Fontinelli, por exemplo, a Samara Filippo, as filhas dela são negras, né? Sim. Então, eu fiz uma lista para pessoas brancas terem um mínimo de letramento racial, um pontapé inicial para começar a compreender a discussão. E aí, a partir dessa lista inicial, você vai puxando as referências que são mencionadas nos próprios livros e vai andando com suas próprias pernas, né? Então, assim, eu indico muitas coisas, assim, até sobre diretores negros, porque é importante, acho que a coisa mais importante que a gente precisa ter em mente é tirar as pessoas negras de uma narrativa única, sabe? É como se o negro... porque isso é construído, quando a gente vai pensar na lógica da construção narrativa cinematográfica, como que são representados os negros. Bandido, guarda-costas, policial... Policial é raro, né? Acho que eu só lembro daquele Bad Boys, que era o Will Smith, que foi um fenômeno na época que lançou. E aquele outro ator que eu esqueci o nome. Brooklyn Nine-Nine também. Ou ele é guarda-costas, segurança, é o mordomo, a mulher é uma coisa mais sexualizada, periférica, drogada e tal. Então, o que isso forja na mente das pessoas? Que as pessoas negras, elas só podem ter esse tipo de narrativa de existência. Então, quando você pega um diretor negro, um Spike Lee, caraca, é um diretor negro. E aí, eu gosto de cinema, eu também posso ser um diretor negro, porque ele é um diretor negro. Eu posso existir de uma outra forma sem ser no lugar do mordomo. Não que o mordomo não seja um trabalho digno, mas é tirar da narrativa única que você só pode exercer aqueles determinados papéis, porque isso foi forjado na sua mente. Então, eu pego diretores negros, autores negros, uma intelectualidade negra, para você não ficar achando que a construção do Brasil foi forjada apenas por suor, construção de prédio, né? Construindo estrada. A gente construiu o país intelectualmente, nós somos intelectuais. Então, quando você indica um autor negro, caraca, nós somos intelectuais. Eu posso ser uma intelectual negra, eu posso ser uma cientista negra. Foi a Jaqueline Góes que decodificou acho que é genoma que fala, vou até falar merda aqui, genoma da vacina da Covid, e ela foi uma das cientistas que ajudou a formular a imunização da vacina da Covid. É uma cientista negra. Então, você olha, caraca, é uma cientista negra. Eu posso ser uma cientista negra. Eu posso ser uma intelectual negra. Eu posso ser um diretor de cinema negro. Eu tiro um pouco desse lugar do só, coitadinho, sofrimento e escravidão. Embora a gente fale também sobre recortes históricos da escravidão. Também. Claro. Eu fiz um conteúdo como que as mulheres escravizadas davam à luz.
Aí pega aquele recorte histórico, assim, tive que colocar alerta de gatilho, porque muitas mulheres negras ainda sofrem violência obstétrica até hoje, nos hospitais públicos e particulares. Então, eu tenho que falar da dor, mas nós não somos só dor. Nós somos seres humanos como qualquer outro, né? Quando a gente pensa na literatura universal, isso que me deixa puta, sabe? É colocar as pessoas como uma coisa única. Como o negro só pode ser representado dessa forma. O indiano, ele só pode ter essa característica. O asiático, ele só tem essa característica. Aqui a gente também não fala muito sobre isso, mas o asiático no Brasil ele também sofre um racismo ali, né? Ele é muito mais sutil do que o racismo contra os negros, porque o racismo contra o negro ele é mais opressivo, ele é mais violento. Mas existe também o lugar único que é colocado o asiático, por exemplo. Esse é um lugar que você tem que parar para pensar também. Tem que refletir isso. Né? Você tem que refletir. Então, quando eu coloco autores, obras, histórias diversas, um filme de Spike Lee que ele não está falando sobre escravidão, ele está falando sobre conflitos amorosos, sobre como eu vou amar, não vou amar, é porque eu estou tirando você daquele lugar de pensar o negro somente como aquela única narrativa. Né? Eu quero que você pense que os negros são seres humanos, gente, esse é o básico, e que eles existem de maneiras plurais, diversas, né? Isso é o que é mais importante. Mas trazendo puxando sardinha um pouco assim pro meu lado jurídico, eu gosto muito de indicar e infelizmente trazendo um pouco também dessa questão da realidade da dor, eu gosto muito de indicar aquela série Olhos que Condenam, porque as pessoas toda vez que assistem aquela série, eles ficam horrorizados, né? Nossa, causa muita dor, não consegue assistir até o final, falando de pessoas brancas, né? Que pessoas negras, obviamente, a gente não consegue nem terminar de assistir aquela série. Você assistiu? Não. Olhos que Condenam? São os 5 de Nova York que foram condenados injustamente por estupro de uma mulher branca em Nova York. Ficaram anos presos e agora, depois de mais de 20 anos, receberam uma indenização milionária aí dos Estados Unidos. E essa história deles gerou uma série chamada Olhos que Condenam. E as pessoas ficam horrorizadas. Nossa, como que pode? Tamanha injustiça, eles foram condenados injustamente, a justiça foi falha e tudo mais. E apesar de ter sido nos Estados Unidos, aqui no nosso país, nosso sistema carcerário, nosso judiciário é totalmente racista. E eu gosto muito de indicar para poder a pessoa ter essa noção de como que funciona diariamente, né, o julgamento, né, de pessoas pretas aqui no nosso país. Tem muitas diferenças, né? Porque lá eles são uma minoria de quantidade. Né? Isso é. Lá são 14%, né? Não sei se é 8 ou 14, mas é um número bem pequeno. É bem pequeno. Assim, a gente tá num número maior, mas tem um número grande, né? Mas bem menor que isso. E a gente é metade do país, né? Entre miscigenados, pardos e pretos, mais de metade, né, da população. Então tem as diferenças culturais e históricas de construção mesmo, né? Por exemplo, até a questão da reforma agrária, né, que até nos Estados Unidos teve uma questão de indenização, de você vai receber que seja um burrinho aqui, esse pedaço de chão, e no Brasil não teve, uma vaquinha, né? Pelo menos teve, sabe, para começar. Né? E no Brasil não teve nada relacionado à reforma agrária, que teve a lei de terras, que, na verdade, teve uma fez lei o contrário, né? Exatamente. Impediu o acesso. Exatamente. Impediu o acesso, então né? tem essas diferenças históricas, mas tem as semelhanças, né? Tanto é que o caso do George Floyd, acho que ele foi na pandemia, 2020? Foi. Ele causou uma repercussão internacional, porque a polícia ela age de maneiras muito semelhantes, mesmo que elas estejam em contextos diferentes. A gente viu os né? casos que aconteceu aqui, né? No Carrefour. Eu acho que um mês depois do caso do George Floyd, teve um caso de uma mulher, de um vídeo que alguém gravou de cima de um prédio, assim, que ela era dona de um bar, e eu acho que a polícia, para fechar o bar, porque era período de pandemia, o policial fez a mesma coisa com ela, ele colocou o pescoço em cima o joelho em cima do pescoço dela, e asfixiou ela, tipo, um mês depois do George Floyd, assim, sabe? Acho que era no interior do Brasil, não vou lembrar qual cidade aconteceu isso mais, mas foi a mesma postura corporal que o policial estadunidense, né? Então... Mas vamos lá, para fechar então, dicas. Você já deu uma de série. Nossa. Alguma? Filme, livro? Livro ou filme? Eu vou olhar minha listinha aqui. A colinha. Eu tenho memória de Dory real. É livro para criança? Filme? Eu já tô aqui conectado, tô olhando já no Instagram várias dicas aqui dos colonistas. Gente, A Cor Púrpura que vai lançar agora. Eu acho que, mas ele vai lançar agora em formato de musical, né? Sim. A Cor Púrpura. Eu acho que é uma recomendação que eu faria, assim. E é sobre o quê? A Cor Púrpura é sobre
duas irmãs, né? Que elas estão meio que vivendo numa condição meio opressiva por um senhor. Ele é um senhor negro, dono de uma terra lá. E aí, esse senhor... Eu não sei se eu posso falar, que talvez eu vou dar spoiler. Mas, assim, é um remake, né? É um remake. Em um determinado momento, elas vão se separar. Eu não posso falar o motivo, porque talvez é um spoiler do filme. Só que uma prometeu para outra que somente a morte poderia separá-las. E aí, essa irmã, né, amiga, irmã de alma, ela foi para outro continente e ela ficava enviando cartas e essas cartas nunca chegavam e tal. E aí o filme ele vai se desenrolando todo ao redor da história dessas duas. Uma coisa meio Torturado, assim, sabe? Eu achei muito... Achei que você ia indicar Torturado, inclusive. Outra boa dica também. Torturado é uma obra que... O legal do Torturado é o seguinte, ele não está necessariamente fazendo o beabá racial... Sim. Mas ele está falando de tantos contextos culturais, de formas de existência, de interiores, de terra, de conflito de terra e tal, que isso é uma educação racial por meio da literatura, sem necessariamente falar, olha, aconteceu isso na história. E é velado que ali é o pós-escravidão, né? Ele situa sem explicitar tanto isso, mas é a reminiscência justamente desse não lugar de os negros saírem de escravizados. E aí você vê referências religiosas do interior do Brasil, as referências afro, né? Enfim, é uma obra que ele traz um letramento através de uma narrativa lúdica, assim, literária. Torturado é um livro, né, do Itamar Vieira Júnior, só pra quem quiser procurar. Maravilhoso. Eu gosto muito do Avesso da Pele, que é um dos últimos que eu li agora, do Jefferson Tenório. Esse livro é sensacional, né? Que ele, inclusive, várias pessoas acharam que o pai retratado nesse livro era o pai do Jefferson Tenório, né? Ele falou, gente, não é o meu pai, não é a minha história, mas ele fala de uma forma tão íntima, assim, que a gente acha que é. E retrata muita realidade. Ele é um professor, inclusive, negro, Venceu né? o prêmio Jabuti, inclusive, né? Que é o principal prêmio da literatura brasileira. É maravilhoso, esse livro é maravilhoso. Tem um filme que eu tô vendo aqui, que eu já indiquei ele no Descolonize, que é A Voz Suprema do Blues, que tem o Chadwick Boseman e a Viola Davis. Gente, esse filme... Nossa, ele é assim... Está no Netflix. Né? Está na Netflix. Propaganda gratuita. É um filme maravilhoso e ele é oriundo de uma peça de teatro, então ele é muito alegórico, ele é muito metafórico. E eu até cheguei a produzir um texto sobre ele, falando dos sapatos amarelos, né? Que tem toda uma metáfora ao redor daqueles sapatos amarelos ali, que ele cruza com narrativas históricas, né, dos negros nas Américas, né? Porque o sapato representa uma ascensão social, porque os escravizados não podiam usar sapatos. Eram os descalços, né? E aí tem toda uma metáfora ao redor, que é o personagem do Chadwick que faz, né? Ao redor dos sapatos amarelos ali. Nossa, é um filme maravilhoso, eu recomendo. Bom, agora vamos parar por aqui, já tá bom para o pessoal ir procurar, porque senão depois que abrir o porteiro aí, vai sair. Mas eu deixo a referência da página, né? No Descolonize. Tem várias listas, inclusive, né? De livros infantis. Tem no destaques 9 livros. Então, se você for nesse destaque, 9 livros, você vai ver todas as listas que a gente já fez até hoje. Aí tem livros infantis, livros infanto-juvenis. Acho que tem uma lista que é infanto-juvenil adulto. Tipo assim, a partir dos 16 até quem quiser ler, todo mundo pode ler. Tem muito livro lá, que eu não lembro todos de cabeça. Então tá, muito obrigado, Maria Gabriela Verediano, Viviane Lupin. Lembro aqui @, né? @descolonize.educa no Instagram, quem quiser saber mais. Essa foi a entrevista do século, a produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã, Elmer, aqui no estúdio 42B. A entrevista do século está no ar aí toda semana, trazendo temas para a gente pensar a realidade do Brasil, do Espírito Santo, né? E lembro também vocês, né, além de seguir nossas Século Diário nas plataformas do YouTube, plataformas de áudio, que tem notícias diárias, né? Todo dia tem nossa equipe de jornalistas lá trazendo análises, notícias, informações sobre o Espírito Santo no seculodiario.com.br. Valeu, gente. Voltem sempre. Até a próxima. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.